Existe um sinal silencioso no comportamento das pessoas ao seu redor que pode revelar algo muito importante. Talvez elas estejam, aos poucos, deixando de enxergar você com o mesmo respeito de antes. O mais preocupante é que esse sinal quase nunca aparece em palavras diretas. Ele surge em pequenos detalhes, mudanças sutis nas atitudes, na forma como respondem a você, na maneira como passam a tratar suas opiniões e até no espaço que deixam você ocupar nas relações. E muitas pessoas só percebem quando a distância emocional já se tornou evidente. Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas não entende controle emocional. Não se trata de manter a calma. Trata-se de como sua mente molda silenciosamente seu comportamento, seus relacionamentos e a maneira como as pessoas reagem a você sem que você perceba. Se você ficar até o final, entenderá os padrões psicológicos por trás de suas reações, porque você repete certos comportamentos e como sua mente, na verdade, constrói hábitos emocionais no dia a dia. Porque a verdadeira questão não é o que você sente, é o que sua mente faz com que você sente. E a maioria das pessoas nunca percebe esse processo acontecendo. Neste vídeo, vamos entrar em um espaço de compreensão da mente humana e emoções modernas, ajudando você a entender ansiedade, relacionamentos e pensamentos internos. Você vai descobrir quais comportamentos podem estar diminuindo sua presença social, quais atitudes fazem as pessoas perderem admiração por alguém e como a psicologia explica os mecanismos invisíveis que influenciam respeito, confiança e conexão emocional. Ao longo deste conteúdo, você entenderá por que algumas pessoas começam a interromper mais você, ignorar suas opiniões, testar seus limites ou demonstrar menos consideração sem sequer perceber que estão fazendo isso. Também veremos como determinados padrões emocionais, como a necessidade excessiva de aprovação, dificuldade em estabelecer limites ou medo de desagradar, podem alterar a forma como os outros enxergam sua personalidade. Mas existe um ponto ainda mais profundo. Muitas vezes, o problema não está apenas no comportamento das outras pessoas, mas na mensagem silenciosa que seus próprios hábitos transmitem. A mente humana interpreta sinais constantemente, e pequenas atitudes repetidas podem mudar completamente a percepção que alguém cria sobre você. Até o final deste vídeo, você compreenderá o principal sinal invisível de que o respeito por você pode estar diminuindo, como identificar esse padrão antes que ele afete seus relacionamentos e quais mudanças psicológicas podem ajudar você a recuperar uma postura mais segura, equilibrada e respeitada diante das pessoas ao seu redor. Você já teve aquela sensação estranha de que alguma coisa mudou nas suas relações, mas não consegue explicar exatamente o que foi? Talvez você tenha percebido que algumas pessoas começaram a ouvir menos o que você fala, interromper suas opiniões com mais frequência ou até demonstrar menos consideração por aquilo que antes parecia importante. O mais difícil é que ninguém chega e diz claramente: "Eu perdi o respeito por você". Essas mudanças aparecem nos detalhes, nos pequenos comportamentos do dia a dia, e muitas vezes você só percebe quando começa a se sentir diferente perto dessas pessoas. E talvez a parte mais desconfortável seja essa. Em muitos casos, você continua agindo da mesma forma, tentando ser gentil, compreensivo e disponível, mas percebe que algo na dinâmica mudou. Você começa a se perguntar se fez alguma coisa errada, se falou demais, se tentou agradar demais ou se deixou passar situações que deveriam ter recebido uma resposta diferente. A mente humana funciona interpretando sinais o tempo inteiro. Antes mesmo de alguém dizer alguma coisa, nós percebemos tom de voz, expressões, atitudes e mudanças de comportamento. O problema é que, quando temos medo de perder uma conexão, podemos ignorar sinais importantes e continuar repetindo padrões que, sem perceber, diminuem nossa própria posição dentro de uma relação. Muitas pessoas confundem respeito com ser uma pessoa dura, fria ou distante. Mas respeito não nasce de afastamento. Ele nasce da forma como você se posiciona, da maneira como você valoriza seu próprio tempo, seus limites e suas próprias opiniões. Quando alguém está sempre disponível, sempre concorda para evitar conflitos ou aceita qualquer comportamento para não desagradar, uma mensagem silenciosa pode começar a ser transmitida. E o mais curioso é que isso nem sempre acontece porque as pessoas são ruins. Muitas vezes, elas apenas respondem aos sinais que recebem. O comportamento humano aprende rapidamente quais limites existem e quais limites podem ser ultrapassados. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. O primeiro sinal de perda de respeito raramente aparece no outro. Ele começa dentro de você, no momento em que você muda sua própria postura para tentar ser aceito. E é justamente esse padrão invisível que faz muitas pessoas perderem espaço nas próprias relações sem entender como chegaram até esse ponto.
O que muitas pessoas não percebem é que o respeito dentro de uma relação não desaparece de uma hora para outra. Na maioria das vezes, ele vai sendo ajustado aos poucos através de pequenos sinais que o cérebro das outras pessoas interpreta automaticamente. E o mais surpreendente é que, enquanto você está preocupado em ser aceito, o seu comportamento pode estar enviando mensagens que você nunca teve intenção de transmitir. Imagine uma situação comum. Alguém faz um comentário que incomoda você, ultrapassa um limite ou trata sua opinião como algo sem importância. Naquele momento, você percebe o desconforto, mas decide não falar nada para evitar uma discussão. Você pensa, não vale a pena criar um problema, depois eu resolvo, melhor deixar passar. Uma vez pode parecer algo pequeno, mas quando esse padrão se repete várias vezes, algo começa a mudar na dinâmica daquela relação. O cérebro humano busca padrões para entender como deve agir com cada pessoa. Quando alguém percebe que você sempre aceita, sempre compreende, sempre abre mão ou sempre tenta manter tudo em harmonia, essa pessoa pode começar a enxergar esse comportamento como uma característica permanente da sua personalidade. Não porque ela analisou conscientemente, mas porque nosso cérebro aprende através de repetições. É como uma porta que nunca está totalmente fechada. No começo, alguém empurra apenas um pouco. Depois percebe que existe espaço. Com o tempo, aquela pessoa pode começar a entrar cada vez mais, porque nunca encontrou uma barreira clara mostrando onde está o limite. Isso acontece em amizades, relacionamentos amorosos, família e até no ambiente de trabalho. A pessoa que sempre aceita tarefas extras pode ser vista como alguém que sempre dá conta. A pessoa que nunca discorda pode ser vista como alguém que não tem opinião própria. A pessoa que tenta agradar todos pode acabar sendo menos considerada justamente por demonstrar que coloca a aprovação dos outros acima das próprias necessidades. Mas existe uma parte ainda mais profunda desse processo. Muitas vezes, esse comportamento nasce de uma tentativa de proteção. O medo de rejeição, de parecer egoísta ou de perder uma conexão faz com que algumas pessoas diminuam a própria presença para manter a paz. O problema é que, ao tentar evitar perder o carinho das pessoas, elas podem acabar perdendo algo essencial, a percepção de valor que construíram dentro daquela relação. E entender como esse mecanismo funciona é fundamental para perceber onde pequenos comportamentos estão criando grandes consequências. Existe uma diferença entre ser uma pessoa tranquila e ser alguém que constantemente deixa sua própria presença em segundo plano. Muitas vezes, quem passa por isso nem percebe que está acontecendo. A pessoa continua conversando, participando dos momentos e mantendo seus relacionamentos, mas começa a sentir uma sensação difícil de explicar. Parece que sua opinião pesa menos, sua presença chama menos atenção e suas necessidades ficam sempre para depois. Isso acontece porque o comportamento humano é construído através de sinais. Antes mesmo de alguém formar uma opinião consciente sobre você, ela observa pequenas atitudes, como você reage quando é contrariado, se você consegue defender uma ideia, se respeita seu próprio tempo e se mantém firme diante de determinadas situações. Pense em alguém que, em uma conversa, sempre muda de opinião para concordar com o grupo. No início, isso pode parecer apenas uma tentativa de evitar conflitos. Mas com o passar do tempo, as pessoas ao redor podem começar a enxergar essa pessoa como alguém que não demonstra uma posição própria. Não significa que ela tenha menos valor ou menos capacidade, mas a mensagem transmitida pelo comportamento pode não representar aquilo que existe internamente. O mesmo acontece quando alguém pede desculpas por tudo, mesmo quando não fez nada errado. Quando alguém sente necessidade constante de explicar suas escolhas para ser aceito. Quando alguém permite que outras pessoas decidam tudo porque acredita que assim será mais fácil manter os vínculos. Aos poucos, esses padrões podem afetar a forma como essa pessoa é tratada. E é por isso que algumas pessoas parecem ocupar espaços naturalmente, enquanto outras acabam se sentindo invisíveis mesmo tendo muito para oferecer. A diferença muitas vezes não está na inteligência, na aparência ou na capacidade. Está nos sinais emocionais que cada pessoa transmite sem perceber. A confiança dos outros também costuma ser influenciada pela confiança que demonstramos em nós mesmos. Quando alguém mostra que reconhece seu próprio valor, estabelece limites e não depende constantemente da aprovação externa, sua presença muda. Mas existe um ponto que torna tudo isso ainda mais complexo. Algumas pessoas tentam recuperar respeito adotando uma postura completamente oposta, tornando-se frias, distantes ou agressivas. Só que esse também é um erro comum, porque respeito verdadeiro não nasce do medo. Ele nasce de uma combinação entre segurança, equilíbrio e clareza sobre quem você é.
E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas confundem força emocional com afastamento. Muitas pessoas acreditam que suas atitudes atuais são escolhidas apenas pelo momento presente. Elas pensam, eu sou assim porque essa é a minha personalidade. Mas a verdade é que muitos comportamentos que aparecem hoje foram construídos ao longo de anos, através de experiências, relacionamentos e situações que ensinaram a sua mente a agir de determinada maneira. Seu cérebro não reage apenas ao que está acontecendo agora. Ele também reage às marcas emocionais deixadas por situações anteriores. Uma crítica recebida no passado, uma rejeição, uma fase em que você precisou agradar pessoas para ser aceito ou momentos em que suas opiniões foram ignoradas podem criar padrões silenciosos que continuam influenciando suas escolhas muito tempo depois. É por isso que algumas pessoas sentem uma dificuldade enorme em dizer não, mesmo quando estão sobrecarregadas. Não é apenas uma questão de falta de atitude. Em muitos casos, existe uma associação emocional criada ao longo do tempo. A mente aprendeu que discordar pode gerar conflito, que impor limites pode afastar pessoas ou que ser aceito depende de estar sempre disponível. Imagine alguém que cresceu acreditando que precisava ser perfeito para receber reconhecimento. Na vida adulta, essa pessoa pode se tornar alguém que busca aprovação constantemente, que revisa cada palavra antes de falar e que sente necessidade de provar seu valor o tempo todo. Mesmo quando ninguém está exigindo isso, o próprio cérebro mantém esse comportamento como uma forma de proteção. O problema é que estratégias que ajudaram você em uma fase da vida podem começar a prejudicar você em outra. Aquilo que um dia serviu para evitar dor pode se transformar em um padrão que impede crescimento, confiança e respeito nas relações. E é nesse ponto que muitas pessoas se confundem. Elas tentam mudar apenas o comportamento externo, mas ignoram a raiz emocional que alimenta aquele padrão. Tentam parecer mais confiantes, mas continuam buscando aprovação internamente. Tentam colocar limites, mas carregam culpa quando fazem isso. A mudança verdadeira acontece quando você começa a perceber que certos comportamentos não surgem do nada. Eles são respostas aprendidas pela sua mente para lidar com situações que um dia pareceram ameaçadoras. E existe uma parte ainda mais reveladora nesse processo. Muitas vezes, aquilo que você acredita ser uma característica da sua personalidade é apenas um hábito emocional repetido durante anos. E quando esse padrão fica claro, surge a possibilidade de reconstruir a forma como você se posiciona diante das pessoas e de si mesmo. O primeiro passo para mudar qualquer padrão de comportamento não é tentar parecer uma pessoa diferente. É começar a perceber aquilo que antes acontecia no automático. Porque muitas vezes o problema não está em uma única atitude, mas em pequenas escolhas repetidas todos os dias sem que você perceba. Talvez você tenha passado muito tempo tentando entender porque algumas pessoas não valorizavam sua opinião, porque certos relacionamentos pareciam desequilibrados ou porque você sentia que precisava se esforçar mais do que os outros para ser aceito. Mas quando você começa a observar seus próprios comportamentos com mais atenção, uma mudança importante acontece. Você deixa de apenas reagir ao que sente e começa a entender por que sente daquela forma. Isso não significa se tornar uma pessoa fria, distante ou parar de se importar com os outros. O objetivo não é construir uma armadura emocional. É aprender a diferenciar cuidado de dependência, gentileza de necessidade de aprovação e compreensão de permitir que ultrapassem seus limites. Uma pessoa emocionalmente mais consciente não é aquela que nunca sente medo, insegurança ou vontade de agradar. É aquela que percebe esses sentimentos antes que eles controlem suas decisões. Ela consegue pensar, eu estou fazendo isso porque realmente quero ou porque tenho medo da reação das pessoas. Essa pequena mudança de pergunta pode transformar completamente a maneira como você se posiciona. Porque quando você começa a respeitar seus próprios limites, suas escolhas passam a transmitir uma mensagem diferente. Você não precisa levantar a voz para ser ouvido. Não precisa provar constantemente seu valor. Não precisa convencer todos ao seu redor de que merece consideração. O comportamento das pessoas ao seu redor pode mudar quando os sinais que você transmite também mudam. Relações mais equilibradas começam quando existe clareza sobre aquilo que você aceita, aquilo que você oferece e aquilo que você não está mais disposto a ignorar. Mas essa transformação não acontece de um dia para o outro. Padrões emocionais construídos durante anos precisam de consciência e prática para serem modificados. O mais importante é entender que o respeito que você busca nas outras pessoas começa pela maneira como você trata a si mesmo. E talvez o maior sinal de evolução emocional seja perceber que você não precisa mais lutar para ser valorizado o tempo todo. Quando sua postura interna muda, sua presença também muda.
E muitas vezes, antes mesmo das pessoas perceberem uma diferença em você, você já percebeu que nunca precisou diminuir quem você era para manter alguém por perto. Existe um motivo pelo qual muitas pessoas continuam repetindo os mesmos padrões, tomando decisões parecidas e enfrentando os mesmos conflitos internos, mesmo sabendo que algo precisa mudar. Muitas vezes, o problema não está na falta de vontade, mas na falta de compreensão sobre como a própria mente funciona. Se você sente que reage automaticamente, que carrega emoções difíceis de explicar, que repete comportamentos que parecem fugir do seu controle ou que deseja entender melhor seus pensamentos, sentimentos e escolhas, existe material criado para aprofundar exatamente essa jornada de autoconhecimento. O Bom Dia Café, Ponto com Terapia, foi desenvolvido para quem busca compreender a mente humana de uma forma mais profunda, reunindo conhecimentos da psicoterapia, psicanálise e filosofia em uma abordagem prática e acessível. Você vai encontrar conceitos fundamentais sobre o funcionamento emocional humano, como os estudos de Carl Jung sobre inconsciente coletivo, arquétipos, sombra, persona, sonhos e símbolos, além de conexões com ideias de Freud, Lacan, Winnicott e princípios do taoísmo. Mais do que acumular informações, esse conteúdo foi pensado para ajudar você a enxergar padrões, compreender conflitos internos e criar uma relação mais consciente consigo mesmo. Não se trata de uma fórmula rápida ou de promessas impossíveis. Trata-se de conhecimento, reflexão e ferramentas para quem deseja entender melhor sua própria história e desenvolver uma visão mais clara sobre suas emoções e comportamentos. O acesso está disponível no comentário fixado. Continue acompanhando o vídeo, porque compreender a sua mente é uma das formas mais importantes de transformar a maneira como você enxerga a própria vida. No fim, talvez a questão mais profunda não seja apenas descobrir se alguém deixou de respeitar você. Talvez a verdadeira pergunta seja entender em quais momentos você começou a se afastar de quem realmente para tentar manter a aceitação das pessoas ao seu redor. Porque muitas mudanças nas relações não acontecem de forma repentina. Elas começam em pequenos momentos, quando você deixa de expressar uma opinião para evitar uma reação negativa, quando aceita algo que incomoda apenas para não criar conflito, quando passa mais tempo tentando ser compreendido pelos outros do que compreendendo a si mesmo. A mente humana aprende através de repetições. E, muitas vezes, aquilo que as pessoas percebem em nós é o reflexo dos sinais que transmitimos diariamente, mesmo aqueles que nunca tivemos intenção de enviar. Talvez o respeito não seja apenas sobre como os outros enxergam você. Talvez também seja sobre a forma como você passou a enxergar seu próprio espaço, suas escolhas e sua presença nas relações. Existe uma diferença silenciosa entre alguém que busca aprovação e alguém que simplesmente sabe quem é. Essa diferença não está em falar mais alto, se impor o tempo inteiro ou tentar provar alguma coisa. Ela aparece na tranquilidade de alguém que não precisa abandonar a própria identidade para permanecer conectado com outras pessoas. E talvez a parte mais interessante sobre o comportamento humano seja perceber que, muitas vezes, as maiores mudanças começam em lugares que ninguém vê, nos pensamentos que você repete, nas escolhas pequenas que faz todos os dias e na maneira como interpreta aquilo que acontece ao seu redor. Porque, no final, compreender a própria mente não muda apenas a forma como você se relaciona com os outros. Muda a forma como você passa a existir dentro da própria vida. Se você chegou até aqui, significa que esse conteúdo realmente despertou uma reflexão em você. Então deixe o seu like para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas que também estão tentando entender melhor a própria mente e seus comportamentos. Escreva nos comentários: eu escolho me compreender melhor. Esse comentário mostra que você fez parte dessa reflexão e também ajuda a fortalecer essa comunidade de pessoas buscando mais consciência emocional. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para continuar acompanhando conteúdo sobre psicologia, comportamento humano, emoções e desenvolvimento pessoal. E não pare por aqui. Clique no vídeo que apareceu no card, porque ele se conecta diretamente com esse tema e pode revelar outros padrões da sua mente que talvez você nunca tenha percebido. Você também pode conferir a nossa playlist completa para continuar essa jornada de entendimento sobre relacionamentos, personalidade, hábitos e o funcionamento da mente humana. Nos vemos no próximo vídeo.